Olá! Seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje, nossa aula será de língua portuguesa e comentaremos uma parte da habilidade 19. Qual foi o fato mais engraçado que aconteceu com você? Ou então, o que mais te marcou? Ou ainda, que envolveu outras pessoas e até hoje você recorda e acha graça? Nossas mentes são livros, bibliotecas, computadores que guardam idas e vindas da nossa história e que, quando lembramos, parece que vivemos mais uma vez a mesma situação, seja lugar, seja cheiro, seja som, emoção. A palavra recordar tem sua formação, a estrutura da palavra, a partir do pedacinho cor. Sim, recordação, cor, que nos remete ao coração. Então, quando falamos que recordamos algo, é porque aquilo está passando pelo nosso coração mais uma vez. Convenhamos que, além de contar recordações, lembranças, escutar também é muito agradável. Nos diverte, inclusive faz recordar outros fatos que aconteceram conosco. Até porque, como dizem, recordar é viver. Sempre que nos colocamos na história, temos um certo cuidado para chamar a atenção de quem escuta ou lê. E indiretamente mostra que aquilo que aconteceu conosco chama mais atenção do que outra história. Você faz isso? Veja, não se preocupe. Faz parte do ser humano que a tua história seja melhor. Faz parte do ser humano querer se mostrar e às vezes mostrar que é mais. Pelo menos uma grande parte. Bom, outras pessoas preferem o silêncio. Sim, guardar aquela história, aquela recordação com 7 chaves. Isso quando não joga as 7 fora. Bom, indiferente do que fazer, contar ou não, há maneiras de relatar um acontecimento para que, mesmo no passado tenha acontecido, aproximemos do momento que contamos e seja o mais verossímil, ou seja, o mais verdadeiro possível. Mas e como fazer isso? Antes de mais nada, precisamos lembrar, recordar de algo que sabemos os detalhes, que seja interessante, que mexa com as emoções e que faça a diferença, tanto para você, enquanto escritor, como para quem leia. Pode fazer isso? Pode. Por onde começo? Bom, como é difícil começar o texto do nada, assim, sem mais nem menos. Bom, é sempre bom fazer um esquema do que você quer relatar. A ordem que aconteceu aquilo. O lugar, os personagens que fazem parte. Inclusive você. E para quem você quer contar. Se ainda assim foi difícil começar, pense que você contará para alguém oralmente. Bom, faça um rascunho. Vou contar oralmente. Faça um rascunho e depois, só depois, arrume as palavras e os elementos coesivos. Por sinal,
cuidado com os elementos do texto oral. Porque você contando oral é uma coisa. Eles não podem ficar no teu texto escrito. Por exemplo, imagine oralmente. Você já escutou aquele amigo que conta falando, não sei o que, né? Por quê? Né? Ou então, daí eu fui, e daí voltei, e daí fiz isso. Tipo, não sei, mas tipo, quem sabe? Mas tipo... E tantas outras expressões que deixam o texto como se estivesse afogado. Tipo, e não sai. Veja, essas expressões nós deixamos de lado. Então vamos pensar no texto, a linguagem formal. E como que é esse texto? O texto ele tem que ter um título. Mas isso deixamos para o final. Até porque corre o risco de você querer fazer um texto em cima do título e ficar preso na hora da escrita, com medo de fugir daquilo que você colocou na primeira linha. Então, comece falando de você. Sua idade, quando aconteceu, o que fazia, como era, motivos por você ter que fazer aquilo. É quase como se fosse duas introduções em uma. Veja bem, eu tinha que fazer isso, mas acabei fazendo aquilo. E por isso começou assim. Veja, isso tudo é somente para deixar o teu leitor a par dos fatos, não da tua história no geral. Se o teu relato não for publicado, ou seja, não quer que ninguém saiba e seja totalmente confidencial, como se fosse um diário, você pode colocar marcas com quem está falando. Por exemplo, vocativos. Querido diário. Bom, é como se estivesse falando com o diário. Então, diário. Agora, isso não acontece nos textos da internet. No teu desenvolvimento, você expõe os fatos, cuidando da linha de tempo, sim, para não fazer um baile em que vai e volta a todo momento, evitando que deixe o leitor confuso. Além de colocar muitos detalhes, sim, adjetivos que aproximem quem estiver lendo. E com isso, consiga imaginar a cena que você está contando. Nesse momento, é bom que até os pensamentos, emoções, possíveis reações que você poderia ter tido lá no acontecimento sejam relatados, deixando ainda mais verídico o seu relato. Veja, aqui estamos imaginando um relato básico que serve para diferentes gêneros dessa mesma área. Mas, caso você queira postar em blogs ou redes sociais, aí é interessante que você seja o mais objetivo possível e escolha o que mais ajudará na produção mental do nosso leitor. No final, o seu desfecho mostra o que aconteceu e possíveis consequências. Não necessariamente sejam consequências ruins, mas que possa ter mexido contigo. E dependendo da escrita, venha mexer no leitor. E que sirva de exemplo a ele. Interessante. Caso você opte por um relato autobiográfico ou diário, para te ajudar na sequenciação dos fatos, não se esqueça das datas, dos dias, até porque não horário. E isso passará ainda mais credibilidade ao seu texto. E assim, encerrando o relato. Partindo do próprio nome do gênero, ao escrever um relato pessoal,
O narrador deve ser em primeira pessoa. Seja do singular ou do plural, isso é uma diferença entre textos como uma narrativa ou um conto. Sem falar que a ficção aqui não entrará, não é bem-vinda. Você existe e está contando algo que aconteceu contigo. E como é algo que está no passado, é interessante pensar na ordem cronológica, o tempo do relato, para que o texto siga uma ordem e estrutura do gênero, juntamente com verbos que denotem a ideia de um passado recente, ou então um passado duradouro, ou até mesmo um passado de outro passado, e outros elementos coesivos para unir cada parte da nossa história. Por falar em unir, devemos acrescentar os personagens, lugares e detalhes para aproximar o leitor da história. Na hora da escrita, seguimos a estrutura. Qual? Primeiro, o título, que de preferência seja algo marcante e também convidativo. Sim, que quando o leitor ler, convide, é como se fosse um convite para que lesse o seu relato. Depois, a introdução, em que aparecem as primeiras informações do relator, você, e vai situar o público sobre o que é a história. O desenvolvimento, a próxima parte, é onde os fatos são expostos sem tanta preocupação com o estilo. Mas o que interessa é na escolha relevante do que quer ser contado. E, por fim, nós temos a conclusão, em que se encerra o texto com uma reflexão sobre os ocorridos, uma mudança de estado da personagem, ou ainda, por que não, uma moral. Com relação à linguagem, segue o padrão formal, a não ser que o público destinado requeira algo mais simples ou a própria história peça que seja mais descontraída. Caso envolva outras pessoas e o texto for publicado, é importante saber se a pessoa ou pessoas autorizam que seus nomes e dados apareçam. Um bom escritor precisa pensar em todos os pontos quando envolve um terceiro em seus escritos. E assim, o seu relato estará pronto, podendo ser o melhor relato pessoal. A sua, a minha, a nossa vida é digna de ser contada e relatada por tantas façanhas. Por isso, pratique, relate, conte para todos aquilo que quiser. O meu abraço. Até a próxima aula. Tchau!